You are dead to me, 'cause what you... Olá, amigo do canal Jair Notícia BR. Vamos a mais uma notícia. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe. Vamos à notícia. A aprovação no Senado da PEC que limita os poderes dos ministros do STF criou um grande atrito na esquerda. Isso porque, diante do voto inesperado do líder do desgoverno Lula no Senado, o petista Jacques Wagner, favorável à PEC que foi aprovada, criou um grande atrito dos ministros do STF com o desgoverno Lula. Decisão deva ficar ad infinito guardada. Eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. Segundo confessou a própria jornalista militante de esquerda da Globo News, Eliane Cantanhede, aspas, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles. Depois de toda resistência ao golpe bolsonarista, o recado é, ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo, escreveu. Opa, chegou a confissão de que o Planalto está mancomunado com o Supremo, era o que faltava. A Esté comentou, escancarou o conluio do Supremo com o PT. E para finalizar, o Alexandre escreveu, essa chamada deveria derrubar a República. Desde quando o STF tem que ter papo com o Planalto? Queria aqui também falar para toda a população brasileira e para a população mineira que me votou, meus quase 4,5 milhões de votos. Quando eu falei na minha campanha que eu ia para cima do STF, que a gente ia questionar o STF, foi para isso que eu vim aqui. Desde fevereiro, quando tomei posse aqui, venho questionando e algumas pessoas até criticam, eu vejo você sempre na tribuna falando e questionando. Essa é a minha atribuição. E com isso a gente mobilizou mais senadores aqui e hoje a gente fez história aqui, votando essa PEC 8, né, que limita os poderes do STF. E é de suma importância, porque essas decisões monocráticas aí, com a canetada de um ministro, querendo resolver o problema todo do nosso país aqui, decisões que afetam todo o povo brasileiro, um ministro achando que é dono do país. E eu quero dedicar isso aqui hoje aqui, a todos os presos políticos que foram presos com essas decisões monocráticas. Queria que dedicar isso também ao ex-presidente Bolsonaro, que muitas das vezes tomava decisão e numa canetada do ministro, queria decidir. Quer dizer, um presidente que é eleito pelo povo prejudicou várias vezes o ex-presidente Bolsonaro. Então eu dedico também esse voto, essa PEC, ao ex-presidente Bolsonaro aqui e a todos os outros presos políticos que tiveram nesse país aqui no 8 de janeiro. Tem muito mais para vir aqui, gente. A gente precisa fazer muito mais. A gente tem que colocar mandato para os ministros do STF. Sabe, porque é muito fácil querer legislar em cima da gente aqui. E o poder legislativo aqui é o Congresso Nacional, é o Senado. Nós não fizemos mais que a nossa obrigação aqui, sabe, de equilibrar os poderes e colocar o STF no lugar dele. E eu não tenho rabo preso. Eu vi aqui alguns senadores falando aqui, né? Ah, não, o que a gente está fazendo aqui é inconstitucional. A gente está passando vergonha. A gente está passando vergonha era antes, deixando eles querer mandar em cima da gente aqui. Poder é legislativo. Nós somos eleitos pelo povo. É nós aqui que tem que legislar. Se eles quiserem legislar, eu já cansei de falar isso. Vai ser candidato ano que vem a vereador. Aí pode legislar. Se não quiser ser vereador, daqui 3 anos tem que ser candidato a ser senador, a deputado federal e estadual. Pois quem vai legislar e continuar legislando aqui é o Congresso Nacional. Viu? Contem sempre comigo e vem muito mais por aí. Muito obrigado. Senhor presidente, minhas palavras são para agradecer, senhor presidente. Agradecer a condução que o senhor deu a essa matéria, com muitas sessões para que ela fosse discutida, amplamente debatida, 5 sessões. Eu luto por essa PEC há 5 anos, desde 2019, todos aqui sabem disso. Meu segundo agradecimento ao meu relator, que não poderia nunca ter escolhido o melhor, senador Esperidião Amin, que foi brilhante, que foi hábil, que soube negociar, que soube ceder naquilo que era secundário e preservar a essência da PEC. A maioria qualificada de 52 votos aprovaram uma modificação na justiça brasileira que nunca mais será a mesma. O reequilíbrio dos poderes voltará a esse país sem nenhum prejuízo à democracia, muito pelo contrário, melhorando a nossa democracia, dando a ela uma qualidade ainda maior. Então, meu muito obrigado. Vocês hoje me fizeram me sentir útil. Eu me sinto hoje tendo colaborado com a história do meu país. E espero que a Câmara dos Deputados não pare, continue. O Brasil precisa ser modificado e hoje nós fizemos isso.
Obrigado de coração a todos. Eu queria colocar aqui, vou tentar ser rápido, para dizer para vocês o seguinte: em 2019, a nossa decisão de apoiar esse projeto para acabar com decisões monocráticas não partiu de agora, depois do dia 8 de janeiro. Em 2019, nós tínhamos o grupo Muda Senado, a CPI da Lava Toga, e nós falávamos sobre as decisões monocráticas. Inclusive, tinha integrante do grupo que discursava revoltado de ver ministros tomando decisões monocráticas. No YouTube você vê isso. E hoje você vê falando exatamente o oposto. Falando que ele é contrário a isso, que é um absurdo, que é inconstitucional, que é não sei o quê, que isso está sendo por conta do dia 8, sangue na mão. Gente, bota no YouTube aí para vocês poderem ver. É assim, você fala assim, como é que é isso? Virou eu não consigo entender essas incoerências. Desculpa aí a franqueza, eu não vou citar o nome do colega até, mas assim, eu fiquei muito triste que quando teve a busca e apreensão na minha casa, com uma decisão monocrática, a casa de um senador da República, e aí você entende que tem um jogo político para te destruir a tua reputação, para você não ter força na hora que você falar, mas para mim foi bom, porque confirmaram que eu sou o que eu sempre disse que sou. Combato a corrupção, crime organizado, luto por isso, jamais vou me corromper, jamais vou entrar em qualquer esquema, nada disso. Sou 52 anos preservando a minha imagem, minha reputação, dando orgulho para minha família, para meus pais. Não seria agora que eu iria mudar meu caráter. A gente nasce com ele. E aí, infelizmente, esse integrante que era da CPI da Lava Toga, quando ele soube da busca e apreensão, ele postou o seguinte: a SWAT está invadindo a casa do senador Marcos Duval. Debochou. Mas enfim, mundo dá voltas. Na semana seguinte, ele teve o filho preso. Então assim, Deus sabe o que faz no momento certo. Então tudo tem o momento dele. Muita gente fala, vocês estão apáticos, não estão se movendo, mas isso é a democracia, é o debate, a discussão, ouvir o contraditório, pessoas que pensam diferente. Então, como é? Que democracia que a gente também quer que seja acelerada e não escutar o contraditório? Dia 8 de janeiro foi um divisor de águas. Eu fui escolhido para a comissão que ficava de plantão durante o recesso. Olha as coincidências da vida. E aí eu, no meu estado, vi um início diferente para a gente que lida na área da segurança. E retornei o carro, peguei um avião e tentei chegar aqui em Brasília. Dia 9 de manhã eu estava lá no galpão. Quando eu cheguei no galpão pela manhã, eu vi aquela situação e tinha aquele boato que tinha uma senhora que tinha falecido. Eu confesso que eu fiquei ali abalado pela energia de pânico que todo mundo estava. De ver senhoras lavando o absorvente para emprestar para outra. De senhoras da idade da minha mãe. Eu vi a minha mãe agachada com a outra com uma blusa, tampando para que ela pudesse fazer suas necessidades num canto, igual um animal. Eu saí dali abalado, confesso para vocês que eu saí dali abalado. E falei, Deus, me ajude a seguir o caminho que seja justo e correto. E aí, ele colocou o start, eu estava fazendo parte numa comissão de fiscalização, pedi a BIM um relatório, comecei a ter acesso ao relatório, vi que quem estava sendo preso não era para ter sido preso, vi que o ministro estava sabendo, mas deixou acontecer, e eu agoniado com aquilo, e não podia dizer, porque o secretário tinha dito que o documento estava em sigilo, mas não estava em sigilo. São coisas assim, acho que é destino, porque senão dia 9 de janeiro já tinha dito assim o que estava no relatório, mas enfim. Então, vendo brasileiros que foram presos, eu vou até dizer uma coisa agora, que até agora ninguém se colocou e entendeu. Os brasileiros que foram presos, os patriotas que foram presos dentro do Congresso, estavam tanto no STF, estavam tanto ali no Palácio do Planalto, mas quando começou as quebradeiras, esse grupo veio para aqui, para o Congresso, para não compactuar com aquela destruição. Quando eles chegaram aqui, um coronel das Forças Armadas abriu a porta, porque tinha um helicóptero atirando munições não letais ou menos letais nos
patriotas que estavam aqui. Ele, vendo aquele movimento, ele abriu e falou: gente, se acoberte aqui dentro. Tinham senhoras, família, e nisso entra um policial da Polícia do Distrito Federal, vê aquela montoeira de gente dentro do Congresso, deu voz de prisão em todo mundo, mas eles foram para fugir dos tiros de borracha, e eles estavam aqui porque eles não queriam compactuar com as quebradeiras, e eles foram lá para o galpão serem presos, e foram depois ficar até em isolamento, na cela, gente que estava presa, uma senhora, porque tinha impressão digital numa garrafinha de água, que alguém pode ter chutado para dentro do Congresso. Os vídeos vê claramente as pessoas, quando o helicóptero começa a atirar, as pessoas fugindo para abrigos. E aí o coronel abriu a porta, de verdade, para falar: gente, se abriga aqui, porque essa técnica para distúrbios civis, ela não existe. Nunca existiu. Então foi adaptado, porque tudo foi uma situação inesperada para todos. Então, quando a polícia achou que pelo helicóptero seria mais fácil e mais rápido chegar para conter o distúrbio, e as pessoas que estavam aqui embaixo não eram vândalos, não eram black blocs, não eram... Os extremistas estavam quebrando lá o STF e o Palácio do Planalto, que aí ele abriu e falou: entra aqui, gente, entra aqui e se protejam. E aí foi aquela discussão que algumas pessoas viram do oficial do Exército discutindo com o oficial da Polícia Militar. É porque o do Exército pediu para todo mundo se proteger, e o da Polícia Militar achou que estava todo mundo lá dentro invadindo. E essas pessoas ficaram presas, e é tão fácil ver quem tem um perfil de vândalo, quem tem um perfil de um brasileiro querendo que sua pátria seja melhor. O vândalo estava de máscara, óculos de proteção. Pronto, é muito fácil separar o joio do trigo. Então foi cruel aquela ação de botar aquelas pessoas lá dentro, muito cruel. Qual resposta você deixaria diante dessa publicação de Eliana Cantanhede? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixe o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau! Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho.